Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer a resenha deste livro, O Inconformista, do Rubens Omerto Silveira Melo, que é um empresário e empreendedor brasileiro, responsável pela ascensão da empresa Cosan. A empresa Cosan inicialmente era uma indústria, de açúcar e álcool. O Rubens, ele nasceu numa família, já nasceu em berço de ouro, ele nasceu numa família privilegiada que era dona de várias usinas de açúcar e álcool. Ele foi estudar e acabou assumindo os negócios da família, mas o problema dessas usinas de açúcar e álcool, ele explica bem isso, é que a maioria delas eram negócios familiares que não havia planejamento sucessório, e muitas delas quebraram. E ele, com a força de vontade dele, não deixou o negócio que ele herdou, quebrar com disputas familiares. Houve muitas disputas familiares, aquela coisa toda quando não há esse planejamento sucessório. E aí, a partir daí, com o mérito dele, aí realmente é mérito, independente se ele nasceu de uma família abastada ou não, ele conseguiu transformar a Cosan numa empresa muito maior e expandir além dessa parte de açúcar e álcool. Por exemplo, ele conta de forma até curiosa como eles acabaram comprando a ELL, a empresa de logística, e transformando na Rumo, porque eles conseguiram um espaço lá no Porto de Santos, um terminal no Porto de Santos, aí precisava transportar a carga para exportar, E aí eles contrataram a ELL e compraram os vagões, e aí depois de 2 anos eles descobriram que eles estavam usando os vagões que eram dele, propriedade dele, para outra coisa, mandando para outro lugar e tal. Aí ele ficou pé da vida e falou, quer saber, eu vou comprar essa empresa e botar ordem na casa. E ele viu a oportunidade de fazer uma verticalização, que é chamada aí no mercado corporativo. Você tem empresas ou negócios que são complementares, tem aquela sinergia. Ele precisava de logística para transportar o produto dele, e viu essa oportunidade. Outra oportunidade interessante, isso aí realmente interessante, que ele viu, foi numa reunião da Associação de Produtores de Açúcar, e tinha um problema, que o açúcar que ele exportava era o Demerara, e esse produto Demerara não era considerado um produto acabado, um produto final, então tinha que recolher ICMS. E alguém sugeriu, não, olha, a gente alguém poderia criar um tipo de açúcar, que fosse similar ao Demerara, mas que não fosse classificado como produto final, para não ter que recolher ICMS na exportação, E aí ele fez isso, aí criou o que é chamado VHP, que é um tipo de açúcar que, inclusive, segundo ele, é o tipo de açúcar mais exportado hoje em dia. Então ele criou, e ele dá os créditos, ele criou, mas baseado na ideia que alguém deu numa reunião, mas o que ele fala, o pessoal deu a ideia e ninguém chegou e fez, Ele chegou lá, pegou a ideia e fez. E para ele, como ele falou, eu não quero ser pai da ideia, eu quero ser pai do cara que lucrou com a ideia, Então é bem interessante. Ele conta também a Esso, empresa de petróleo, quando resolveu sair do Brasil, foi a grande tacada que ele fez, que ele comprou a operação da Esso aqui no Brasil. O pessoal achou que ele era louco, poxa, como é que um cara de açúcar e álcool vai se meter com petróleo e tal, e ele resolveu fazer isso de qualquer forma. Depois a Shell também se aproximou, ele fez um acordo com uma joint venture com a Shell, que acabou criando a Raízen, que é a empresa de petróleo, de energia, com classificação mais genérica, e tudo mais. E aí tem várias outras empresas que ele acabou comprando, e foi crescendo bastante o negócio dele, como a Comgás em São Paulo, que é empresa de distribuição de gás encanado, e por aí vai. E conta aí bastante a história. Ponto. O que eu não gostei do livro, tem um ponto negativo. Eu acho que o livro foi muito superficial em alguns pontos chaves que poderiam ajudar empresários e empreendedores, como eu, no meu caso, que eu senti falta. Então, por exemplo, teve negociações com a Esso, teve negociações com a Shell, e ele fala muito assim, essa negociação foi difícil, se não fosse a ajuda do fulano e do fulano, a negociação não teria saído e tal, e a gente, demorou tantos dias e tudo mais. Mas ele não entra em detalhes por que a negociação foi difícil, o que a contraparte estava exigindo que foi difícil negociar. Como eles desataram esse ponto da negociação. Então, são detalhes que eu acho que tornariam, para quem está lendo o livro com o objetivo de pescar informações
que vão ser úteis no seu próprio negócio, ou pessoas que estudam negócios de empresa que poderiam ser mais úteis, assim, do ponto de vista prático, né? Então, assim, a parte de negócios que ele publica aqui no livro, eu acho que daria para aprender lendo um press release ou uma página no site da empresa na internet, né? A verdade é essa. Claro que tem toda a parte pessoal da história da vida dele, da família dele, da infância dele e tal, que não estariam nesse press release, mas com certeza eu achei que foi um pouco raso, um pouco superficial a parte das negociações, né? De como realmente ele conseguiu fechar o negócio. Então, por isso, eu vou classificar a leitura desse livro como neutra, né? Então, é um livro que pode ser interessante para você, pode ser interessante para aqueles que gostam de saber da história de empresas, né? Como as empresas saíram do negócio familiar e se profissionalizaram com sucesso e acabaram comprando outras grandes empresas. Veja bem, a empresa brasileira comprando a operação da ESSO no Brasil, fazendo joint venture com a Shell, que são, poxa, multinacionais gigantescas, né? Então, assim, todo parabéns para o Rubens, porque realmente a gente tem que se orgulhar de termos um empresário, um empreendedor desse calibre no Brasil. Acho que falta muito, né? Nos Estados Unidos, a gente comenta muito assim, né? Que nos Estados Unidos a gente tem toda uma tradição de ter grandes empreendedores que até as crianças conhecem, né? A gente fala na escola sobre os grandes empreendedores americanos e tal, e falta essa cultura no Brasil, né? Então seria muito bacana, né, trazer essa cultura para o Brasil para a gente valorizar a prata da casa. Falou? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, não deixe de acessar e de se cadastrar em meu blog terremoto.com.br. O meu Instagram pessoal é Gabriel Torres 1974. Não deixe de se inscrever e dar like e de assistir meus outros vídeos aqui no meu canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima.